Olá! Oi, que alegria estar Bom aqui. dia, seja bem-vinda. Quem diria eu no seu lugar? Já imaginou? Zódia, que Vou delícia esse precisar de umas bate-papo. aulas. Vou precisar de umas aulas. Você já falou as coisas mais importantes. Ó, Ah, clica é? nesse aviãozinho aqui Ó, e, aviãozinho, ó, tá gente. aqui, ó, dispara para sua lista, avisa que nós Ó, estamos aqui, resolvi. entendeu? Ô, Zódia, Eu vou deixa eu te moderar, perguntar uma mas com coisa. um auxílio, gente. Estou muito Ó, feliz. Muito fica feliz tranquila. mesmo. Porque... Deixa eu te perguntar uma coisa assim nos bastidores aqui. Eu tô numa sala vazia, porque e para mim tá com eco. Tá com eco aí Só um para pouquinho, tá vocês? um pouco escuro. Pouquinho só, mas só um pouquinho. Não, mas o som, eu tô mais encanada com o som. Porque eu posso ir lá fora também. O som tá com Um eco pouco, ou tá só, um bom? pouquinho, um Um pouco, pouquinho. né? É. É. E eu, tá pra faz diferença ou não? Não, o seu som tá ótimo. Ah, então tá. Ô, galera, dá sinaliza aí pra mim. Tá ótimo, ótimo. Era isso que eu queria, ô Etria, obrigada. Porque senão eu mudo de lugar. Na verdade, essa é a primeira live que eu faço no Brasil, com essa internet, com uma casa nova Jura? vazia. Eu não tenho nenhum móvel aqui ainda. E eu tava receosa de fazer live justamente porque eu não sabia se a minha internet era boa. Tava meio encanada, entendeu? Ó, a Uma Suzy tá pergunta falando que que não tá quer com calar. eco. Agora você está no Brasil ou você está fora do Brasil? Agora Você eu estou voltou. no Brasil. No Brasil. Ah, então Bom, a primeira live brasileira da Camila, então, primeira gente. live brasileira. Como eu confio muito na Suzy e ela acabou de dizer que tá com muito eco, tô mudando, tá? Tô mudando, vou lá Isso, para ouve a fora. Suzy, ouve a Suzy. Eu ouço a Suzy. Não que eu não ouça a Etria, a Etria me perdoe, mas aqui eu tenho certeza que vai ficar melhor. É, realmente, a Pronto. som está melhor. É. Enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho sobre a Camila, enquanto as pessoas também vão entrando. A gente está aguardando aí vocês apertarem o aviãozinho e compartilhar que a nossa live começou. A Camila Fabiani é referência em Prontinho. fisioterapia neurofuncional, né? Nossa parceira de longa data. É uma pessoa que a gente admira bastante, né? Não só da área, mas como pessoa também. A Suzy, né, tem um contato muito maior com a Camila e eu tive a oportunidade de alguns encontros aí durante essas parcerias e pude acompanhar a excelente trajetória dela. Camila, a gente queria até te agradecer mais uma vez, seja bem-vinda. Que é Tenho certeza isso. que os alunos, né, que a proposta, né, dessa semana foi uma maneira da gente incentivar uma carreira internacional, pelo menos uma vivência do nosso aluno fora do Brasil, seja lá qual for a experiência. Pode ser pela questão de um intercâmbio, né, para tentar uma prática clínica ou vivenciar um curso, ou até mesmo academicamente. Então, acho que Uhum. você teve aí essa vivência ao longo da sua carreira, as duas vivências, né? Eu tenho certeza que essa live vai ser bem produtiva para eles. Então, mais uma vez, muito obrigada. E a gente espera mais um pouquinho, já podemos dar início. Tem Podemos dar vários fãs início, aqui. porque a gente tem uma hora só, isso aqui passa assim, olha. Ah, Eu então só vamos lá. queria Então, vamos lá. agradecer, dizer que eu fiquei muito feliz, muito honrada do convite. Tanta gente que teve essa experiência, tanta gente foi para fora, principalmente para os Estados Unidos, e vocês me escolherem para representar. Eu fiquei super honrada. Vamos embora, que a gente tem muito para conversar. Bom, então acho que a gente podia começar você se apresentando, né? Embora dispense a apresentação para quem é da fisioterapia neuromusculofuncional, acho que para os nossos alunos vale uma apresentação para falar um pouquinho como foi a sua trajetória inicial e como começou alguma vivência fora do Brasil, né? Acho que Tá. logo no início. Eu acho que isso é Uhum. legal deles se compreenderem, porque é o maior medo dos alunos ainda, né? De O maior medo e o alguns. maior desejo, né? É um conflito aí, é uma contradição. Eu recebo essa pergunta na caixinha com frequência, assim, eu diria, a cada uma semana vem no meu Instagram, assim, como eu faço para estudar fora? Como eu faço para ir para fora? Como eu faço para ir fazer mestrado? E para eu validar meu diploma? E para eu ir trabalhar fora? Então, assim, as pessoas têm a curiosidade, elas querem ir, mas tem medo, tem receio, tem uma série de coisas que eu acho que permeiam a incerteza, né, da decisão. Então, brevemente, assim, ó, eu me formei em 2000, eu trabalho com neurofuncional desde então. Eu sempre atuei na área acadêmica. Eu fui
professora, eu aprendi a ser professora com várias dessas professoras que estão aí. Eu sempre digo isso. Eu aprendi a ser professora com a Suzy, por exemplo, né? E eu me inspirei em algumas professoras, como a Étria, por exemplo, que foi minha professora. Mas eu aprendi fazendo. Eu não fiz mestrado, me preparei para daí e dar aula. Então, eu aprendi na raça com gente que sabia e depois eu fui atrás de me formar academicamente de forma adequada para poder continuar a vida acadêmica. A vida docente sempre me encantou. Mas eu nunca deixei de lado a prática profissional. Eu sempre atendi em neurofuncional desde o início da minha carreira. Eu sempre tive contato com pacientes. Então, a minha experiência internacional, ela veio nesses dois desejos de alimentar a prática clínica e de me qualificar melhor para a experiência acadêmica, para a vida acadêmica. Eu diria que as minhas primeiras experiências no exterior foram em função da minha prática profissional, porque eu iniciei a minha formação para ser instrutora do conceito Bobat em 2005. E eu me formei instrutora do conceito Bobat adulto em 2010. E durante esse período de 5 anos, eu tive que fazer muitas inserções internacionais para me formar. A gente não tinha naquela época uma demanda de cursos aqui no Brasil, então eu tinha que ir para fora para fazer cursos, né, para ir me qualificando, para dar assistências para instrutores. A minha sorte é que eu pude dar todas as minhas assistências aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a minha última assistência, ela foi com uma instrutora de Israel, a Elia Panturin, que veio para o Brasil e eu dei assistência aqui. Então, num curso ministrado em inglês, eu fiz a minha qualificação. Então, E eu seu já tinha inglês tido... nessa época? Ai, E seu gente, inglês olha, o meu inglês, essa pergunta é tão boa, porque você sabe que várias das oportunidades profissionais que eu tive foram por causa do meu inglês. E eu vou contar essa historinha, eu sempre conto, porque eu acho que ela inspira as pessoas na graduação que acham que estão velhas ou que acham que estão atrasadas por causa do seu inglês. Porque quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia inglês, gente. Eu sabia male o inglês da escola, muito ruinzinho. E eu era um pouco envergonhada com isso, porque os meus colegas no ensino médio todos já falavam fluentemente inglês e já faziam tipo ou francês, ou espanhol, ou outra coisa, entendeu? Mas eu era imatura, eu achava que, ai, gente, isso aí não vai cheirar nem feder na minha vida, porque eu vou gastar energia com isso. Muito embora meu pai falasse muito no meu ouvido, eu pago. Ele cansou de pagar, eu começava e parava. Começava e parava. E aí eu me formei, entrei na faculdade e me deu um clique que eu percebi, gente, mas tudo que eu vou ter que ler vai ser em inglês? Como vai ser isso? E me bateu um desespero, porque, pô, é a faculdade, é o que você escolheu. Muito embora no primeiro ano de faculdade eu estava bem desiludida, assim, que raio que é isso, com esse monte de disciplina básica, né? Mas eu pensei, meu Deus, não vai ter outra saída. Aí eu falei, então agora eu vou com tudo. Porque eu sou meio 880, assim. Vai ou racha, sabe? E no Agora eu vou com começo tudo. Aí entrei num intensivo, segunda a sexta. Eu saía da faculdade, era integral naquela época, a gente estudava o dia todo, sei lá, 4 da tarde, e eu ia para aulinha de inglês, eu tinha até vergonha. Então eu não falava para todo mundo, porque eu ficava meio envergonhada, eu falava só para quem eu tinha mais confiança. E aí ficava 2 horas todo dia, de segunda a sexta. Durante todo o período da faculdade eu fiz inglês. Quando eu me formei, eu ainda estava fazendo inglês. Quando eu entrei na FMU como professora, a Suzy sabe. Tinha dias que eu não podia ficar no final do dia, porque eu tinha o quê? Aulinha de inglês. Ai, mas fiz. Fiz, e não foi uma questão só de fazer. Passei a vivenciar o inglês na minha vida. E naquela época não era tão fácil quanto hoje. Com filmes, músicas. Teve uma época que meu marido, a gente combinou, só vamos falar inglês entre a gente. Ah, era um caos, porque a gente não era fluente, era horrível. A gente queria falar, mas não ia. Mas assim foi. E a leitura me ajudou muito. Eu sempre li muito em inglês. Profissionalmente falando, artigos... Quase todo dia eu sempre li. Então, isso me potencializou. E eu digo que o inglês me ajudou na vida profissional, porque depois, quando eu já era professora na FMU, tinha oportunidades de instrutores quererem espaço para dar curso e eles davam lá na faculdade. E aí precisava de alguém para traduzir. Quem chamavam?
a Camila. Porque daquela época eu já estava boa de inglês, entendeu? Então, eu fiz cursos de graça porque eu traduzi. Eu participei de eventos de graça porque eu era tradutora. Eu Ah, ajudei pessoas a fazerem coisas de textos, porque eu ajudava na tradução. Então, isso me ajudou a ter acesso a mais conhecimento na fisioterapia. E isso me ajudou a não ter vergonha de quando eu tive que ir para fora, para o exterior, para fazer os cursos Bobat, da formação Bobat, eu não me sentia envergonhada. O inglês não me impedia de adquirir aquele conhecimento, entende? Então, sem dúvida nenhuma, embora tarde, ter decidido de verdade adquirir a fluência na língua me ajudou muito profissionalmente, muito. Mas eu te digo, Zódia, quando eu cheguei nos Estados Unidos agora, que foi a minha vivência de verdade, né? a fluência, né? Eu achava que eu falava inglês. Mas gente, mas eu cheguei lá e eu vi que, nossa, como era difícil eu ter a mesma fluência, eu ter a mesma dinâmica, a mesma didática, e você entrar no embate de argumentar. Eu tenho uma ideia, eu quero vender essa ideia para você, mas se eu não sou fluente, é difícil vender essa ideia. Você perde completamente o poder de argumentação, completamente, né? Totalmente. E assim, eu dizia isso assim, e eu disse isso até o último mês. Faz um mês que eu voltei, né? E até um mês eu dizia assim para minhas colegas na faculdade: eu não sou exatamente eu aqui, gente. Porque você ser você em outra língua, você perde um pouco as piadas, você perde um pouco a graça, o charme às vezes da tua fala, entendeu? Mas a minha vivência lá, viver a língua no supermercado, na rua, na escola do meu filho, conversar com os pais. Isso fez dar um clique. Foi quando eu comecei a sonhar em inglês, eu não sonhava ainda. Então, a experiência de ir foi fantástica. É muito importante do ponto de vista da língua. Tem mil outras razões do porquê eu recomendo, mas aí você pode ir com o seu script aí, que eu também não quero. Porque se você deixar, minha filha vai que vai, entendeu? Então, não, imagina, te direcionando. Mas nesse período que você fez do Bobat, você teve uma outra vivência lá, da prática mesmo de fisioterapia? Ou foi por meio do Bobat mesmo que te permitiu passar um tempinho lá? Você não chegou nesse período a ficar lá um tempo? Eu nunca atuei como fisioterapeuta fora, porque para atuar como fisioterapeuta fora, o processo é doloroso. Ai, Denise, saudade. É doloroso, eu quero dizer, é demorado, né? Por quê? Porque para fazer o processo de validação do diploma, para fazer o TOEFL, nossa, isso vai anos. Eu conheço pessoas que quando fizeram rápido, fizeram em 4 anos, 3 anos. Quando fizeram tranquilo e devagar, demorou mais do que isso para ter o diploma validado. Mas eu atendi pacientes em cursos. Então, como participante do curso, você pode atender os pacientes, porque você está sob a supervisão do instrutor. Então, isso eu já atendi em inglês. Eu já atendi em inglês pessoas que não falavam inglês, tipo um senhor japonês, uma senhora da Itália, porque essa conexão internacional existe muito forte na formação. A gente tem instrutores em vários locais do mundo e é muito massa. E sabe o que é mais massa que a nossa profissão permite? A gente se comunicar muitas vezes sem falar. Então, você atender um paciente que fala outra língua que não é a sua, que não entende inglês, mas com a sua mão. Então, você induzir o movimento, fazer ele sentir pelas expressões faciais. E essa troca que a gente tem como fisioterapeuta com o corpo, com o ser humano, usando o movimento como forma de comunicação, é muito bonita. E eu percebi isso claramente, que vem dentro daquela ideia assim de que o quão bacana é a aprendizagem implícita, o quão bacana é ensinar os movimentos implicitamente, o que não requer palavra, né? Então facilita bastante, né? Melhora bastante. Facilita muito. Então, essa experiência eu tive, mas eu nunca fui oficialmente né, habilitada. Não pretendo, digo isso, eu digo a menos que não vá morar lá, né? Mas como você teve contato com profissionais de lá,
né? Você pôde acompanhar como é a fisioterapia lá onde você fez o curso que você passou um tempo, no período Em dos cursos do vários Bobat. lugares. Já fui para a Itália, já fiz Fala um em pouquinho da Dublin, na fisioterapia Irlanda. lá, talvez, né? E o nosso diferencial, né? Se você comparar a fisioterapia aqui no Brasil com o que você pôde ver lá, né? Uhum, uhum. Você Olha, encontrou alguma diferença brutal, assim, em relação à nossa formação e à formação deles? Ou a forma como tem o que alguma eu coisa? diria? É que todo mundo espera nessa hora que eu vou falar assim, gente, o brasileiro é a coisa mais sensacional que tem. Que mão que a gente tem. Que espetáculo que a gente é como fisioterapeuta. E assim, eu não vou começar falando isso. Eu vou dizer que as nossas peculiaridades culturais interferem muito na nossa forma de agir, tanto como pesquisador, que foi minha maior Uhum. experiência internacional, quanto como profissional fisioterapeuta no exterior. Então, que diferenças culturais eu estou falando? Que peculiaridades culturais eu estou falando? Então, nossa capacidade de comunicação, a nossa interação social, a nossa amabilidade, né? Eu acho. É muito maior, é muito maior. Mas isso funciona muito bem aqui, para quem está acostumado com isso. Essa é a minha percepção. Entende? Eu, por exemplo, agora, nesse um ano que fiquei nos Estados Unidos, eu avaliei pacientes 3 vezes por semana, durante os 6 meses antes do Covid, porque eu era avaliadora cega do experimento. Uhum. E, e eu sentia que eu cheirava nem fedia para os pacientes eu ser simpática. Você entendeu? Eu encostar Sim. neles. Eu podia fazer toda a avaliação, principalmente as de questionário, Sem o 6 menor feet vínculo. apart. Eles não cheiram nem. Então, Nossa. essa é uma expectativa que é nossa. A gente foi criado dentro dessa cultura. Então, pra gente é importante. Mas lá fora não é. A pessoa nem espera muito isso. Muitas vezes a pessoa acha invasivo, É, inclusive. Se eu toco no ombro, se eu cumprimento meio querendo dar desnecessariamente. uma. Imagina, imagina. Então, eu não acho que isso é o nosso diferencial. Isso é o nosso diferencial aqui, porque a gente aqui está acostumado com isso, entende? Agora que nós somos muito bem formados, nós somos. Nós não deixamos a desejar. Isso Tecnicamente não deixa a não. desejar. Muito ao contrário, eu acho. Muito ao contrário. Nós somos muito bem formados. Então, em pé de E reconhecidos lá igualdade, também? não. Reconhecidos lá? Não, Não claro que reconhecidos. não. Claro que não. Lógico que não. Não somos, e é um trabalho duro que a gente tem que construir daqui em diante para se fazer reconhecido. E estamos fazendo. A gente tem pesquisadores massas aqui no Brasil que Estão lá. infelizmente, estão ou sendo mais reconhecidos lá do que aqui. Tem muita gente que é mais Verdade. conhecido fora do que aqui. Ou então, que já migraram para lá e que já foram para lá. Por quê? Porque os salários são melhores, as condições de trabalho são melhores. Trabalhar com grana, com condições, é incrível, gente. Eu percebi isso nesse um ano nos Estados Unidos. E eu falei para minha supervisora, para a Carol, eu falei que eu não sei o que acontece aqui, mas eu trabalho mais, sou mais produtiva e tenho mais tempo livre aqui. Eu tenho mais tempo no final do dia, eu vou ao parque todo final do dia. Eu parei de trabalhar de fim de semana. Eu não tô entendendo. E eu tô fazendo mais coisas. E aí a gente conversando, você percebe o quanto um país que te dá suporte, o quanto que uma universidade que te dá suporte, que tem pouca burocracia, que te faz perder pouco tempo, porque o seu tempo é útil, é Sim, precioso, com bobagem você vai dedicar o seu tempo para aquilo que é realmente importante. Eu vou dar pequenos exemplos. Desde a qualidade da internet que eu tinha lá e que eu pagava o plano básico. Básico. Então eu pensei, gente, isso é o básico, ou seja, todos a Mané têm essa internet. Então, sabe quando você está preenchendo um formulário, cai em sua internet? Você tem que começar tudo de novo. Isso gasta seu tempo, não é verdade? Sabe quando aqui eu vou comprar um equipamento para ter reembolso, e aí eu tenho que fazer 3 orçamentos, pedir a assinatura do Papa, carimbada pelo bispo, aí eu mando, aí ele fala, não serve esse, aí eu preciso do original, aí eu vou atrás do original.
a gente perde tempo com coisas que minam a nossa capacidade de produtividade, entende? Minam. Então, a minha questão é desnecessariamente, e aí perde. E muitas vezes quando você está num serviço, não vou falar que isso é só característica do serviço público, também acontece no serviço privado. Hoje você vai lá, você precisa da assinatura da pessoa, a pessoa não tá. Aí você volta amanhã no horário que a secretária mandou, aí não tem papel. Aí você volta, não, agora a pessoa tá, tem papel, mas ela não pode assinar. Ah, gente, eu não vivenciei nada disso. Nada disso. Eu vivenciei o que é trabalhar com dinheiro, com rapidez, com coisa que você pediu aqui, chegou ali. Olha, eu vou falar do Covid, tá? Eu fiquei impressionada na universidade que eu estava. Eu estava na University of Southern California. Fui descobrir depois que eu cheguei lá. Eu sabia que minha supervisora era um fenômeno. Eu já sabia que ela era um fenômeno. Mas eu não sabia que a universidade que ela estava era o fenômeno na fisioterapia. Na fisioterapia e na cinesiologia, né? Na kinesiology. Então, quando eu cheguei lá, e uma universidade particular, os alunos pagavam muito caro, coisa de $6.000 ao mês para estarem lá. E eu vi o que é ter infraestrutura, o que é ter dinheiro, o que é fazer as coisas acontecerem. Dia 12 de março, que meio que a pandemia se instalou, né, e tudo meio que fechou, a gente já estava fazendo testes do ensino remoto usando o Zoom há 2 semanas atrás, para testar a capacidade do Zoom da universidade, solucionar os problemas e antecipar os problemas. Então, a partir do dia 13 de março, que todo mundo começou de fato com a coisa remota, os problemas já tinham sido detectados, já estavam sendo solucionados. Os alunos que não tinham computador já tinham computador. Quem não tinha internet já tinha recebido os modems para a internet. Eu falei, o quê? Quê? Mas como assim? Assim é motiva, né? O componente aí motivacional é grande para a gente trabalhar. É muito grande. Então, eu gastava o meu tempo com aquilo que importava. Né? E minha supervisora mais ainda, porque ela tinha quem fazia o que não importava, que ela só precisava supervisionar, entendeu? Como faço para entregar? Você quer que a gente responda as perguntas? Você está olhando ali? Eu acho que agora, eu ia até te falar, eu acho que deu para a gente perceber em relação à prática. Eu deixei meia horinha para a gente falar um pouco dessa sua experiência em relação à fisioterapia e à prática, e agora a gente usar efetivamente esse tempo que a gente tem para falar da academia mesmo. Como foi sua trajetória acadêmica para você chegar agora como professora, né, da USP, com graduação, pós-graduação aqui, e você fez uma pós-graduação lá também, né? Que onde você, o período que você passou 1 ano, né? Então, assim, eu acho que os alunos querem justamente essa trajetória, por onde começar. Né? É na graduação, depois na pós. Esse trajeto eu acho que é importante a gente passar para eles. Eu acho que cada um cada um faz a sua história, o seu caminho. Não tem um único caminho. Então é por isso que vocês chamaram, sei lá, 4, 5, 6 pessoas. Porque os caminhos são diferentes. Mas você tem uma vivência com graduação? Porque a gente tem bastante alunos da graduação, ainda com muito receio de vontade de sair, mas com receio do que fazer, né? Paro para fazer a internacionalização? Não paro, né? Se não fizer agora, eu tenho essa experiência pela USP. Pela USP, a gente tem os nossos alunos em intercâmbio, são incentivados na USP a irem para fora. A gente acha, a gente acha essa frase, a gente veementemente reprime essa fala que é do tipo, mas eu vou perder 1 ano, professora, para fazer intercâmbio? Para que essa não é a fala. A fala não é, você não vai perder 1 ano, amor. Você vai ganhar 1 ano. Na verdade, você vai ganhar mais do que 1 ano na tua vida. Então, a USP, por exemplo, tem convênio com uma série de universidades. Os nossos alunos, eles... em vários lugares. Então, ele pode escolher pelo clima, ele pode escolher pela universidade, ele pode escolher pelo professor, ele pode escolher pela língua. Sabe? Tipo, não sei 0 de inglês, professora, eu não quero ter essa experiência. Tá bom, então vai para Portugal, vai para Espanha, mas ele tem chance de ir para fora, entendeu? Não tem muito desculpa do porquê não ir. Inclusive, é muito competitivo. Então, vários querem ir, mas não conseguem.
porque tem que ter média ponderada boa, tem que ter uma série de coisas, né? Mas é um sacrifício que a gente tem que fazer, não tem jeito, faz parte, né? Sacrifício e que Tem está que ter na dedicação, frente, né? sem dúvida, e está na frente tem que começar a pensar isso antes. Então, quem está no primeiro ano, cara, já começa, entendeu? Já começa a construir sua vida acadêmica nessa direção. E construir sua vida acadêmica, eu não sei se já te disseram isso, se você me segue, você já sabe disso. A sua vida profissional já começou. Só você que não sabe, mas todos os seus professores sabem, seus colegas também. Porque quando você se formar, se alguém tiver que indicar você, a pessoa vai lembrar do que você foi, do que você fez nesses 4 anos da faculdade. Então, o que você foi, o que você fez nesses 4 anos da faculdade, tem que ter uma cara profissional. Não pode só ter uma cara de oba-oba e vamos que vamos como der. Porque você não vai ser lembrado. A professora Étria está aqui para mim não me deixar mentir. Na minha formatura, ela que me entregou o canudo, né? E daí eu abracei ela e eu disse assim no ouvido dela: eu ainda vou dar aula com você, professora. Mas olha que atrevimento. Olha que atrevimento, gente. Eu de verdade nunca dei aula com ela como eu queria. Eu queria, tipo, dividir uma disciplina com ela, entendeu? Mas eu fui colega dela, eu sou colega dela. Foi colega, né? com certeza. Exato. E eu já tinha aquilo na minha cabeça, mas desde antes, eu vou ser professora de fisioterapia. Isso faz diferença? Faz, porque você constrói uma trajetória já para aquilo. Na Então, graduação. na graduação, pensar que você quer ter experiência internacional, já começa a construir de todas as formas. Já começa a dar mais corpo para o seu currículo, já começa a dar mais corpo para a sua habilidade de inglês, já começa a dar mais corpo pesquisando o que tem, já começa a entrar em contato com algum professor para te ajudar, entende? Para te guiar, já faz uma iniciação, já faz monitoria, tudo isso, participa de eventos, de congresso, tudo isso vai dar corpo para você ser competitivo quando você precisar concorrer para essa possibilidade de intercâmbio, né? Então, eu acho que é um processo que precisa começar desde antes. Mas se não der para começar desde antes, se não diga. der, pode ser na pós, né? Que é o que Exato, você... então, é isso, assim. Eu, na minha Em algum faculdade, momento naquela vem. época, nem existia isso. E naquela época nem iniciação científica tinha, gente. Paciência, eu fiz a faculdade e era uma excelente faculdade, ainda é uma excelente faculdade. E era particular e tudo mais. Eu me formei na Unicid, tenho um super orgulho de falar. Mas não existia isso naquela época. E nem quando eu entrei no mestrado, aí que eu comecei, que foi depois, eu entrei no mestrado um pouco mais velha, eu não entrei de cara, porque como eu disse, eu me desenvolvi na prática profissional, eu me desenvolvi na docência. Depois que eu fui para o mestrado, eu fui para o mestrado 6 anos depois que eu tinha me formado, né? Então não foi minha Foi em primeira... 2000, né? Eu me formei em 2000 e entrei no mestrado em 2006. Tá. E aí lá que eu comecei a ver, caramba, isso aqui eu acho que ser legal ir para fora? Esse negócio, tem gente indo, que eu comecei a ver que o povo ia lá na USP, é muito comum fazer o doutorado de sanduíche ou passar uma temporada num laboratório, tem verba, tinha, né? Ainda mais nas épocas gordas, agora a coisa tá mais escassa, mas enfim. E daí aí eu saquei que existia isso, né? Então tá. Eu tentei, mas não casou com o meu momento. Assim, eu era recém-casada, meu marido recém tinha terminado o mestrado. Tem isso aí, eu não sou mais sozinha, eu não vou tomar essa decisão sozinha. E aí eu tava assim, deslanchando na vida profissional. Pô, vou largar a faculdade, vou largar, né, consultório, não sei o que, não vou. E nunca vinha o momento. Mas tudo bem, eu também nunca tirei isso da minha cabeça. Quando eu fiz o doutorado, eu falava, agora vai, entendeu? No doutorado eu tenho que ter essa experiência. E eu via os O meus doutorado colegas. você fez depois de quanto tempo? Eu fiz na sequência. Eu entrei no mestrado e passei para a prova direto para o doutorado. Eu não tive Isso é bom. parada. Entendeu? Então, eu entrei em 2006 no mestrado e eu defendi o doutorado em 2010. Eu fiz tudo em 4 anos, entendeu? Entendi. Que E, ótimo. então, isso assim, foi tipo a minha prioridade. A Suzy conviveu muito comigo nessa época. Era isso que eu fazia, entendeu? O resto que se dane, assim, tipo, sabe, cavalo com viseira, assim, que tá indo, entendeu? Então, não houve muito espaço para ter essa vivência fora. Eu me comparo como aluna de doutorado
com os outros alunos que tiveram a experiência fora durante, e sem dúvida nenhuma, eles se tornaram melhores do que eu. E eu sentia, puta, tô vacilando de não ter essa experiência Te fora, faltava entendeu? alguma coisa, né? Faltava, né? Você teve uma trajetória linda aqui no Brasil mesmo, né? Você não precisava ter ido embora, né? Se estabeleceu na USP, estável, né? Mas tem aquilo, né? Quem tem essa identidade, eu acho que não tem jeito, fica faltando alguma coisa e tem que ir, uma hora ou outra tem que ir, né? E para mim faltava muito, eu sentia. E dentro, assim, não é falsa modéstia, nada disso. Eu sei das minhas qualificações e eu sei do meu espaço no Brasil, quanto. Não estou questionando isso, mas assim, como pesquisadora, esse não é o meu ponto forte. Não é. Eu sou Como uma pesquisadora. clínica muito, como pesquisadora, eu sou uma clínica muito boa, eu sou uma professora muito boa, eu tenho didática muito boa, tá ótimo, eu tenho claro, mas como pesquisadora raiz, não é o meu forte. Não é. Sim. E eu sentia isso, eu falava, gente, se eu não for para fora, eu não vou me desenvolver. Isso que eu sinto que tá faltando, entendeu? Aí você vai falar assim, Camila, e agora você é? Não, não sou. Porque eu cheguei lá, eu tenho que falar, eu cheguei Passar mais lá, 3 anos fora. é isso, eu precisava de mais tempo. Eu precisava de mais tempo. Porque, gente, eu cheguei lá, os alunos de mestrado e doutorado eram melhores do que eu. Oh, meu Deus. É sério, é sério, é sério. É Aí você fala, frustrante. meu Deus, vamos lá, entendeu? Vamos. E eu estava como aluna em várias Mas aí era o seu disciplinas, pós-doc, né? Só para o no meu pessoal também se situar. pós-doutorado. Você Gente, eu entrou, já fez o era mestrado, doutora há 10 anos, já professora na doutora há 10 USP. Aí anos. você fala, ó, essa daí, ó. Aí eu fui para lá e eu falava, meu Deus, como que eu não sei isso? Como que eu não sei isso? Como que eu não sei isso? E eles falando como se fosse a coisa mais trivial do mundo, assim, sabe? Então eu me deparei, esse um ano fora, ele foi maravilhoso, mas ele me fez ver as minhas fragilidades. Ele me expôs das coisas que eu tenho das minhas menores, piores qualificações, assim, como uma ferida, entende? E eu acho que a gente só melhora quando a gente tem claro mesmo onde que estão as Isso. feridas, né? Aonde que estão os problemas. É claro que eu vi também que eu, poxa, tenho qualidades e tenho coisas interessantes para dar, mas pro que eu fui lá, é verdade, eu sou muito sincera. Pro que eu fui fazer lá, eu só expus aquilo que eu não sabia, entendeu? Então, essa veia de pesquisadora foi o que eu fui buscar construir lá. E foi uma experiência incrível. Para mim, eu escolhi uma das pesquisadoras mais top na área de neuroreabilitação, na E como fisioterapia foi para você neurofuncional. chegar lá? Porque eu acho que isso também é algo que os alunos talvez queiram saber. Obviamente você Você teve o contato sabe, por via da USP, como você é professora lá, então, né, da educação física é, aí, e da fisioterapia. Não, da educação física, né? da educação física, na pós-graduação que eu tenho muitos alunos da Físio. Da físio. Você sabe, Zódia, que eu sempre tive isso em mente. E eu, assim, Por que sempre. Califórnia? Por que essa universidade? Por que essa pesquisadora? Eu escolhi a pessoa, eu não escolhi Ah, o você lugar. escolheu a Eu pessoa, escolhi tá? a pessoa, eu falei, eu quero estudar com esta pessoa. Só que tudo Tá. bem, vai se ela morasse lá na Noruega, lá no frio da peste, eu ia pensar duas Excelente. vezes, entendeu? Mas quando eu saquei que ela era Na da Califórnia, Califórnia, falei, é tudo de bom, é isso que eu quero. Aí uniu o útil ao agradável. Quando eu percebi que ela era da USC, que é uma universidade super forte e tal, aí eu falei, nossa, agora as coisas estão combinando, tá ficando legal. Mas eu escolhi a pessoa e eu aproveitei muito as oportunidades anteriores. Então, assim, como presidente do ENAFIM, que é o Evento Nacional de Fisioterapia Neurofuncional organizado pela Abrafim, que é a nossa associação, eu fui presidente e eu podia escolher quais pesquisadores internacionais eu ia convidar para vir. Então, eu já estava de olho na Kerely. Isso aí foi em 2017, sei lá. Eu falei, quer saber, eu vou convidar já a fez Kerely. o primeiro contato, né?
Eu já fiz, falei, vou conhecer essa pessoa, porque vai que essa pessoa é osso duro de roer também, eu vou depois pra lá passar um ano com alguém que é Sofrendo. sofrendo com filho e marido ainda por cima? Não. Então eu conheci antes, ela veio, ela palestrou, ela foi para a USP, ela conheceu os nossos projetos, nossos alunos. Então, e aí, pô, juntou o útil ao agradável. Você ter uma pessoa que é um exemplo como pesquisadora, mas ainda por cima você ainda tem uma pessoa sensível, aberta, acolhedora. Então, assim, minha experiência lá nesse ponto foi sensacional. Assim, eu não passei perrengues que eu vejo outras pessoas passando. Eu não passei, assim, nesse sentido eu não passei. Aí você Muito fez o embora. contato com ela te orientou e te Eu disponibilizou. fiz o contato com ela, eu me convidei. Falei, olha, é o seguinte, eu queria ir, passar um ano com você. Ela só disse assim pra mim, corre porque eu estou me aposentando. Eu falei, nossa senhora, corre! Então tá bom, eu vou correr. Aí eu Menos burocrático, imagino também, né? Esse processo, porque depende de uma autorização da não, foi bem universidade. burocrático. Aqui no Brasil foi super burocrático, porque eu tive que escrever projeto, aí eu prestei para a FAPESP, para o CNPq, para a CAPES, para conseguir bolsa. Porque como que vai sem bolsa, gente? Como que vai sem bolsa? Só de aluguel eu pagava US$ 3.000 de aluguel. Como? A Quem que Etra vai falou se que queria que bancar? você fosse para fisioaquática. É, muito boa. Esse é meu defeito, Etria. Só que eu comecei a carreira profissional na fisioaquática. Eu fiquei um bom tempo na fisioaquática. Mas aí tinha a Etria, né? Aí a Etria era aquela Aí eu rainha falei, da fisioterapia. deixa ela ser a rainha, né? Vamos embora para outra área. Muito boa. E aí, então assim, eu precisava de bolsa. Não tem como. Tudo é muito caro, gente. É muito caro. E a gente era, né, em três. Então, não é que quando você vai sozinho, você vai para ficar em qualquer moquifo, você passa perrengue, você come Big Mac, ok. Agora, quando você vai com a família, quando você vai com o filho, você não vai para. Não dá, entendeu? Aí já tem que ter. É o Você custo já está muito alto. sozinho um ano, né? Então, um mínimo assim de estrutura, de conforto, a gente tentou ter. E isso foi ótimo, assim, para nossa vivência, para nossa experiência como família, inclusive, né? Daí Entendi. eu prestei, eu consegui bolsa no menos esperado fonte, na menos esperada agência de fomento, que era mais difícil, que é da FAPESP, foi a bolsa que eu consegui. Então, daí, assim, foram trâmites burocráticos, mas ok, tudo dentro do seu tempo. Eu comecei a planejar a minha ida em, sei lá, janeiro de 2019. Eu recebi o retorno da FAPESP em junho. Em setembro eu já estava lá. E aí eu fiquei de setembro a setembro, né? Setembro de 19 até setembro de 2020. E foi assim inusitado porque eu passei 6 meses vivendo o normal e 6 meses vivendo a pandemia, né? Então eu vivi a Ah, é verdade. pandemia, Você foi época de Covid, né? Eu né? fiquei 6 meses normal e 6 meses em pandemia. Eu tenho essa comparação assim muito clara, né? E, inclusive, assim, da sociedade se organizando diante do Covid, assim, sabe? Do rigor das pessoas, de como as pessoas respeitam normas, respeitam as regras. E, assim, a gente sofreu bem menos lá. Eu dei graças a Deus que eu estava lá na pandemia e não aqui. Porque Nossa, lá a você... gente sofreu bem menos. A gente podia ir a parque, a gente podia jogar tênis, entendeu? A gente ficou restrito de viajar, ok. A gente ficou restrito de ir em lugares fechados, museu, restaurante. Mas as coisas se adaptaram tão rápido lá. Em 1, 2 meses, os restaurantes já transformaram seus estacionamentos em lugares para servir. Então, um lugar Ah, pra... aberto. sem As dúvida. calçadas viraram os restaurantes, eles fizeram. As coisas foram se ajeitando tão rápido, né? As escolas, o ensino online foi sensacional. Foi sensacional. Assim, desde a educação básica, que é do meu filho, né? Estava na primeira série, Uhum. primeiro ano lá, até na faculdade, na USC. Eles já tinham plataforma, não tem essa de vamos ver que plataforma. Já tem, já tinha tudo, já tinha um curso híbrido rolando. Então, assim, não foi essa dor de cabeça, esse transtorno que foi pra gente aqui de ter que se adaptar, de E pensar se do adaptaram mais rápido. zero. Mesmo a telereabilitação. Gente, isso aí já se fazia lá há tempos. Eles só sofisticaram um pouquinho mais, mas assim, já rolava, não foi Já nenhuma é uma, novidade. já é complementar, né? Uma É, modalidade é. complementar estabelecida já, Uhum. imagina.
É, exato. Então, eu vi que, assim, pô, estar numa nação desenvolvida, estar entre pessoas. Gente, eu vou ter que mudar de lugar. Ah, por quê? Tá ouvindo barulhinho aqui? Você tá ouvindo ou não tá ouvindo barulho aqui? Ah, Não dá. eu não tô, não. Mas eu vou falando enquanto você muda, tá? Vai Porque o falando, vai tempo passa falando que tão eu vou mudando rápido. o lugar aqui, E porque assim, eu não tô fazendo apologia de que, puxa, como os americanos são sensacionais, gente. Porque, peraí, Suzy, eu acho, já vou falar disso, tá? Os americanos, eles são sensacionais em vários aspectos, mas existem também como nação muitos problemas, tá? Então, mas no que eles são sensacionais é nessa questão assim de ordem, regras, rigor. E isso num momento de caos como uma pandemia faz toda a diferença. Faz toda a diferença na organização. Então, das normas virem de cima para baixo únicas, numa mesma direção, né? De não ter tanta divergência de informações, já que o mundo está todo divergente de informações nesse momento. Então eu sentia muito essas... E como também tudo depende do estado que você está, então o estado da Califórnia tem uma característica específica que também favorecia, tinha estados nos Estados Unidos que o povo nem máscara usava. Muito similar ao Brasil, há uns demorou, né, meses para usar. atrás. Demorou, né? Demorou, né? Então, assim, não é uma coisa que dá para falar assim, os Estados Unidos. Mas especificamente em alguns estados e no que eu estava, eu vi o que é organização, o que é estrutura, o que é ter dinheiro, o que é ter planejamento e seguir o planejamento, entendeu? E aí agora a Suzy está falando de autonomia do estudante. É verdade. Você sabe, Suzy, que da minha experiência, eu vi muito isso. Eu não vi nenhum dos estudantes que eu acompanhei disciplinas como ouvinte, né? As disciplinas que a minha supervisora dava e até algumas outras. Os estudantes não reclamam que tem muita coisa para ler. Eles não reclamam que tem muita matéria. Eles não, gente, não tem. Não tem isso. Tem comprometimento, organização e autonomia. Tem Tinha que estudar. vezes que eu saía da disciplina da Carolee, ela tinha dado de assignments, né, de tarefas para os alunos entregarem na semana seguinte, que tinha que ler 6 artigos enormes para a semana que vem, fazer resenha de cada um e ainda montar um, sei lá, um PowerPoint resumido do troço. Eu falava, caraca, em uma semana. Eu pensava ali, mas bem quietinha ficava. Aí eu falava, não vão ler. Vai chegar na semana que vem e a Carol vai ter que ficar puxando a galera. Sabe? Mas o quê? Mas que? Eu chegava na semana que vem, pois todo mundo tinha lido, estava todo mundo com os artigos PDF tudo aberto na tela do computador, todos tinham feito a apresentação, rolava maior discussão, ela só mediava. Falava que delícia da aula, assim, né? Só que eu via, por outro lado, o envolvimento dela como professora. Ela também lia os 6 artigos, ela também preparava. Então, ela estava lá na ponta da língua, entendeu? Se falhasse, isso eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei muito impressionada. Com o nível de preparo do professor para ministrar uma aula. Eu vi pouco isso aqui no Brasil. Eu vejo pouco isso aqui no Brasil. E eu estou fazendo uma crítica a nós mesmos, a nós professores. E eu vi lá o quanto aquilo é importante, aquele momento é sagrado também para ela, é uma hora que ela também se exige de estudar e se preparar. Eu percebi o quanto que nesses sistemas, né, Moodle ou qualquer outro sistema, qualquer Blackboard, qualquer, né, sistema, isso já tinha muito tempo lá. Ela postava os slides da aula, sei lá, 5 dias antes da aula. Eu falava, caraca, ela já preparou essa aula 5 dias antes? E aí depois eu conversava com ela, preparei, e é outra, não é a do semestre passado. Porque no Ela semestre tem mais passado... tempo lá. Ela não tem tanta É burocracia. isso! É isso, entendeu? É isso. Então, quando eu digo que as coisas rolam melhor e a maturidade dos alunos é maior e o comprometimento dos professores é maior, também é isso, que eles também não estão de saco cheio de ter que conseguir a assinatura do Papa e do Bispo para poder conseguir um reembolso de 50 pila, entendeu? É bem isso, assim. Então, eu fiquei impressionada com a autonomia dos estudantes e eu fui descobrir que isso vem da base, porque meu filho fez o primeiro ano. E eu vi o jeito que ele era tratado na escola, as responsabilidades que eram atribuídas. Eles ensinam, gente, sabe de pequeno que torce o pepino?
Pois desde Uhum. pequeno, a criança a lidar com as responsabilidades, a criança a ser um aprendiz ativa, ela a buscar os seus conhecimentos. Ai, tá cheio de ex-aluno meu aqui, que delícia. Ela a buscar os seus conhecimentos. E no ensino remoto, eu também fiquei besta de ver. Porque agora meu filho está no ensino remoto aqui no Brasil também. E é Ah, é totalmente diferente. É absurdo. totalmente diferente. Lá, Estamos eles tinham sentindo. horas específicas que eles entravam ao vivo e que eles construíam alguma coisa juntos. E depois era estudo independente. Então, é isso que tem que fazer e tem que entregar. Se você vai fazer agora, das 10h30 às 11, que é o nosso break, ou se você vai deixar fazer à noite, a criança que decide com a sua família, com a dinâmica. E as crianças funcionam, porque elas entendem a responsabilidade, Tá. elas vão sendo atribuídas, imbuídas de responsabilidade e de autonomia para aprender. E aqui a gente é babá de criança, babysitter de criança. Até na faculdade a gente faz isso. Então eu sinto que nós, como professores, tô metendo pau na gente mesmo. Porque a gente fica, ai, sabe, 6 é muito, então vamos ler 4. Ai, não leu 4, então vamos ler 1. Ah, então vocês não leram? Então vamos fazer a discussão, eu faço para vocês. Gente, quem a gente tá O mundo lá criando, fora é muito entendeu? cruel também, né? Ele é O muito mundo lá competitivo, fora é precisa dar muito desafios, né? duro. E a É gente duro mesmo. não está ensinando os nossos filhos, eu estou falando como mãe, e os nossos alunos a depois lidarem com a vida real. E aí eu recebo na caixinha todo dia aqui, acho muito difícil estudar inglês, ainda não sei nada, o que eu faço? Estou no último ano da faculdade, estou perdido, o que eu faço? Pô, gente, me formei há 2 anos, ainda não sei que área, o que eu faço? Pô, 4 anos aí fazendo o quê que você chegou no final e não sabe? Sua faculdade tinha que ter te dado isso. Ou você, como um aprendiz Indo atrás. independente, tinha que ter ido atrás, entende? Eu entendo a diversidade do Brasil, a diversidade das universidades, mas eu estou falando de uma coisa que é da essência, que é a gente está realmente preparando esses caras para o mundo cruel lá de fora. Uhum. Eu vi essa diferença claríssima quando eu via meu filho na escola lá e quando eu via os meus colegas, entendeu? É. Que Então eram tem que ir mesmo, estudantes. né? Tem que ir, tem que vivenciar, tem que arriscar e tem que se diferenciar de alguma maneira. Eu acho que a mensagem é essa mesmo, né? Porque Se diferenciar, eu diria, de todas as maneiras possíveis. Porque todas há as maneiras. várias formas de se diferenciar. Várias. E a gente se diferencia também quando a gente cresce como pessoa. Com Porque certeza. sabe, eu fui para lá buscando assim um desenvolvimento profissional acadêmico. Mas o que eu ganhei vai tão além do que eu fui buscar. Com Vai certeza. tão além. Assim, como eu cresci como pessoa, como a minha família cresceu como unidade, como meu filho se desenvolveu. Se nada tivesse valido a experiência que Não, ele teve isso, e o que ele desenvolveu, não tem preço. isso que você está falando, a sua experiência aí depois de tantos anos de formada, essa vivência de um ano fora, imagina, com certeza, dos alunos que estão pensando agora da graduação em vivenciar algo, né, é menos complicado nesse sentido, eu acredito, né? Mas a vivência é única, né? Com certeza tem que dar cara para bater mesmo e tentar, né? Tentar mesmo. E ter coragem, sabe? Porque Coragem, você vai receber coragem. não. Você vai receber não. Vários, né? Ou, Vários. ou você vai perceber que talvez não é o momento. Ai, parece que eu tô tentando, mas ainda não tá no É, momento. E tudo bem. Então, eu acho que eu sou um bom exemplo não para sei. mostrar que tudo bem aprender inglês depois de velha. Mas quando você decidir fazer, faz, entendeu? Faz do teu melhor, vai até o fim, faz. Também sou um bom exemplo para mostrar que, ok, não deu para eu ir para fora, nem na graduação e nem na pós-graduação. Não deu, não Vai, calhou, mas eu não desisti. Eu mas tem que mantive isso tentar, no plano. Né? com E certeza. eu prestei 3 lugares para receber financiamento. Eu fui negada em 2.
entendeu? Então eu recebi não. É que, pô, eu recebi o sim, Existiu, né? Não tinha um plano A, o B e o C. mas porque tem que Entendi. tentar. Então, não é tudo fácil, porque às vezes eles escutam essas histórias, aí parece assim, é só sucesso, né? Uau! E não é, entendeu? E não é. Aquela frase assim, como é que é? Você só vê as pingas que eu bebo, mas você não vê os tombos que eu levo. É É, bem isso, sabe? Então, também certeza. compartilhar os tombos, compartilhar os nãos, compartilhar as dificuldades, porque elas te transformam, elas vão te tornar uma pessoa diferente. Não tem como entrar numa decisão dessa de passar uma temporada fora e voltar a mesma pessoa, nem o mesmo profissional, né? Não, Vale, então, é impossível, é impossível. Então, Camila, assim, me fala uma coisa. Temos hum, 10 minutinhos só para continuar. Tem vários elogios aqui que eu tenho acompanhando aqui, né? Alguns ex-alunos seus também. E nesses 10 minutinhos, você já deu vários conselhos, eu acredito, né? Mas eu acho que da é, sua trajetória, o que você espera agora? O que você pretende fazer daqui para frente? Você voltou agora, então é muito recente o seu retorno. Você passou um ano lá é. retornando. Agora você fica aqui com. Tem algum vínculo lá? Não tem? Pretende voltar? Como é que tá agora a sua. O que você espera desse período de retorno, né? Vai ficar quietinha? E Ou, aí eu vou ou ficar pensa. quietinha? É a última coisa que eu faço é ficar quietinha. Você sabe que, como eu tive 6 meses de experiência internacional na pandemia, a gente se organizou a fazer tudo online, né? Então, assim, Ah, a gente transformou projetos presenciais em intervenções e online? online lá. A gente mudou a aplicação de instrumentos de avaliação presenciais para fazer validação desses instrumentos online. A gente transformou todas as reuniões em online. Então, eu vou te falar que eu estou trabalhando dobrado, porque eu continuo fazendo tudo que eu estava fazendo de lá, só que agora eu voltei com tudo daqui, Com a entendeu? rotina. Entendi. Mas eu não me arrependo, não. Assim, estou ainda estruturando o jeito por causa do diferença de fuso horário e tudo mais, mas eu continuo fazendo. Ó, ainda inventei, Suzy Maria, esse raio desse desafio da leitura, que já para trabalhar pouco, vou enfiar mais trabalho, entendeu? Então, inventei um raio do leia um artigo por dia durante 30 dias, está me consumindo a alma, mas paciência, vamos embora que estamos na Aliás, metade. Camila, como, eu acho que para quem não te conhece, né, como faz para te seguir? Porque você tem. Aí, a é, Suzy já está fazendo todo o marketing. Ela é minha contratada pessoal para fazer isso. Pode seguir aí o @Camila Torriani. A gente está fazendo um desafio que é ler um artigo por dia e eu comento esse artigo, faço um post no feed, um resumo do artigo. E tem um monte de gente indo comigo, tem gente lendo os artigos que eu escolho e tem gente lendo os seus artigos atrasados aí que precisava tirar o atraso da leitura. O importante é o comprometimento, o foco realmente em dedicar 1 hora do dia para fazer uma leitura por dia. E aí, então, eu continuo então trabalhando em todas as coisas que eu já estava trabalhando lá. uhum. E quais são os planos? Os planos são mandar meus alunos para lá, os planos é É, tentar ver um convênio né, estabelecer um convênio. Eu agora, quero que outras mais do que pessoas nunca, você vai incentivar isso, né, dos seus alunos. é, que os meus alunos tenham essa experiência e que eu continuo cada vez mais. Estar lá fora me permitiu fazer muito networking. Não só na Uhum, universidade, eu fui em congressos fora. A Caroline, minha supervisora, me possibilitou conhecer pessoas de vários outros locais dos uhum. Estados Unidos, entendeu? Então, continuar nessa possibilidade de rede de colaboração e tudo mais. Agora, eu vou te dizer, se eu iria para lá? Iria. Beleza. Iria. Claro que iria. É hipócrita se eu falar que não. Depois de tudo isso que eu disse para vocês, eu dizer, não, tô ótima aqui. Foi uma experiência maravilhosa, mas tá bom, não quero Mas voltar, eu não. quero ficar aqui, né? Claro que eu quero voltar. Claro, claro, foi sensacional. Foi a melhor qualidade de vida que eu tive. Foi o melhor momento familiar, foi o melhor deslanche profissional. Foi. Ah, dá saudade da família? Dá, mas nada que a gente não resolva aqui nos E um encontros ano, por que não online. mais? Não dava para estender um pouco mais e ficar mais um ano, já que você Até estava lá? daria se não fosse o Covid. Até daria. Eu tentei também, mas também foi outro não que eu recebi. Entendi. Eu tentei. E eu não fui por falta de tentar. Tentei com verba de lá, tentei com verba daqui, tentei estender para tudo quanto é canto.
Mas com o Covid e com as restrições financeiras, sem chance. Ah, tá mais complicado ainda. Ficou mais complicado. E eu acho que agora a gente vai viver um momento complicado, que vai durar mais de ano, até as coisas voltarem, se encaixarem de novo. Eu digo em termos de investimento, em termos de financiamento, de bolsa, vai levar tempo para acho que recuperar. Mas eu super recomendo a coragem de colocar nos planos da tua vida e tentar no momento que você está. Eu quero dizer, entrar na graduação, ou depois você se formar, ou na pós-graduação. Colocar isso no plano e tentar, porque uma hora vem, encaixa melhor com o teu momento, sabendo que para receber um sim, você vai receber um punhado de nãos antes, provavelmente. E não se se você frustrar não tentar, com isso. e se frustrar, chorar, usar isso para se fortalecer. Tentar de novo. Fiquei super chateada, claro que eu fiquei, né? Mas isso faz quem eu sou. Os tombos me fazem ser quem eu sou. É isso. E deixa eu te falar, nós temos 2 minutinhos antes que caia, né, nossa live. Queria te agradecer mais uma vez, foi fantástico. Tenho certeza que é um aprendizado, né, único para os alunos. Eu espero que, tenho certeza que você motivou. Muita gente aí que eu acompanhei, sei que está morrendo de medo de ir, acha que não vai conseguir, eu acho que não é essa a proposta, e você com certeza deu esse start para essas pessoas que querem tentar alguma coisa, que a gente sabe que no Mackenzie tem vários alunos em potencial para fazer isso. Tenho certeza que você teve uma participação importante nesse processo aí, né? E eu, em nome dos professores, eu queria te agradecer mais uma vez por esse momento, né? Obrigada. Eu aqui fazendo a live, coisa que você geralmente faz, né? Pronto, fiz, e que bom que deu certo, fiquei muito feliz. Temos 27 segundos para encerrar, mas um beijo e a gente se fala. Né? Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, obrigada pela confiança, obrigada pela conversa gostosa, pela troca, e eu fico à disposição para os alunos que estão aí precisando de uma forcinha, um empurrãozinho, me escreve aí no Instagram, faz pergunta na caixinha, que sempre vem respostas, nem sempre passando a mão na cabeça, muitas vezes